Halloween que até a Sanin veio dar oi. O gato preto mais bonito desse canal veio dar oi. Dá oi, gato preto. Olá, pessoas! Tudo bem? Aqui é a Rafa, um das leituras da Rafa. E hoje nós estamos começando a sessão de vídeos. Sessão de vídeos? Pode falar assim? Pode. Sobre Halloween, sobre a temática do Halloween. Nós já estamos em outubro. É tão Halloween que até a Sanin veio dar oi. O gato preto mais bonito desse canal veio dar oi. Dá oi, gato preto. Gata preta. Gata preta. Gata pretinha. Já é Halloween. Já é Halloween não, já é outubro, mês do Halloween. E aí eu queria fazer alguns vídeos temáticos para essa época do ano. Ano passado já tem vídeo aqui no canal indicando alguns livros meus favoritos de terror, né, de suspense, coisas assim. Mas esse ano eu resolvi fazer outros vídeos, falar de alguns autores, falar de filmes que eu gosto. E aí eu trouxe hoje pra vocês, como vocês já viram no nome do vídeo, 10 documentários de investigação criminal ou true crime, mais um bônus, que estão na Netflix, disponíveis na Netflix. Eu sei que muita gente gosta desse gênero, eu sou apaixonada. Tudo que sai de documentário novo a Netflix me envia, eu começo a assistir, eu maratono. Eu amo de paixão esse estilo de documentário, estilo de série. E eu separei alguns aqui, não vai dar pra aparecer, mas eu separei aqui uns brevemente. Nome e mais ou menos o que fala cada um, eu vou comentar com vocês. Vou deixar o nome de todos eles aqui embaixo na descrição. Vou deixar o pôster aqui também no vídeo. Aparece aqui do ladinho, de alguns ladinhos, apareceu o pôster. E aí, deixei também nos comentários algum vídeo que você... Algum vídeo não, algum documentário desse que você já viu, gosta. Ou algum que eu não falei, mas você gosta. Eu poderia indicar 30, tipo, sério, 30. Mas se eu ficar aqui falando de 30 documentários, esse vídeo vai ficar maior do que o vlog da Bienal. E não é esse o intuito. Então eu vou começar. Antes de tudo, se inscreve já no canal, deixa seu joinha neste vídeo, indica para um amigo, manda para um amigo que também gosta dessa temática. E bora lá! Eu listei assim, meio que sem ser por ordem de preferência, o que eu gosto ou não. Todos que estão aqui são séries e documentários de true crime ou de investigação criminal que eu gosto muito, que eu assisti. E eu acho que são séries que eu não vejo as pessoas falar muito. Então tem aqueles mais conhecidões e tem eles aqui que são um pouco mais de histórias paralelas, histórias menos conhecidas. Então vou começar o primeiro com a série chamada Mistério Sem Solução. É uma série que já tem 5 temporadas. A 5ª temporada saiu essa semana agora. Eu acho que saiu ontem, que foi sábado. E esse programa basicamente fala sobre crimes, desaparecimentos, abduções alienígenas. E essa 5ª temporada fala até um pouco de sobrenatural. E todos esses mistérios que eles falam são mistérios que até hoje estão abertos. São casos em aberto, casos que não houveram solução, casos que não houve comprovação do que realmente aconteceu. Pra mim, esse Mistério Sem Solução, a melhor temporada é a primeira, que fala sobre abdução, conta alguns crimes que até hoje nunca foram solucionados. Fala também de uma família francesa do Barão de Ligonnès, que ele matou a família inteira, até hoje ele tá desaparecido, ele matou no começo dos anos 2000. Então assim, o Mistério Sem Soluções é uma série que acho que cada capítulo consegue cativar uma pessoa. Então fala de abdução, fala de luzes, fala sobre sobrenatural, fala sobre essa negócio de conversa com o lado dos mortos, crimes sem solução, desaparecimentos sem solução. E é por isso que eu gosto muito dessa série. E sempre que atualiza novos episódios eu fico super ansiosa. A 4ª temporada eles até fazem um episódio todo sobre o Jack Stripador, quem ele poderia ser, né? Que até hoje é um mistério na Inglaterra. Então é muito legal e é muito bem feito, super indico. O segundo é uma série que fez sucesso já esse ano, mas mais no comecinho do ano, depois eu não sei se muitas pessoas chegaram a assistir ela, que é o Pesadelo Americano, que conta a história de um casal americano. E aí um belo dia, 2 pessoas invadem a casa desse casal, sequestram a mulher do cara. E aí no dia seguinte o cara vai procurar a polícia com uma história muito estranha. E a primeira ação da polícia é prender o cara e acusar o cara de ter assassinado a mulher e não querer contar a verdade. Só que o cara não matou a mulher, ele começa a explicar o que aconteceu, só que a história é muito confusa. Depois de uns 10, 15 dias, a mulher aparece. E aí fica todo mundo, o que tá acontecendo? E aí essa série, ela foi muito comparada
com aquele filme Gone Girl, que a mulher some pra culpar o marido. Então, esse crime foi um crime real dos Estados Unidos. Foi um crime que teve vários, né, desdobramentos. Foi até um crime que mudou um pouco das leis americanas sobre investigação criminal. E é um caso recente, acho que ele é de 2010, algo assim. Então é muito legal assistir. Não vou contar o final da história, mas assista, porque assim, ele é uma série que é 2 episódios, né, uma minissérie. E aí no primeiro você tem uma ideia, no segundo você tem uma outra todo contrária. E aí você vê que nada do que você estava pensando era realmente o que aconteceu. Então, Um Pesadelo Americano é excelente, super indico. Próximo, pra gente não deixar a Coreia longe nem desse vídeo aqui, eu tenho essa série é de um criminoso coreano, sul-coreano, chama O Assassino da Capa de Chuva, na Coreia. Ele é um rapaz, eu vou falar rapaz pra não, né, um rapaz que se vestia com uma capa de chuva e saía à noite pra matar, principalmente pessoas idosas. Ele invadia casas de pessoas idosas. E é muito legal ver a diferença de uma investigação criminal aqui nos Estados Unidos. Gostei muito de serial killer, a gente tá mais acostumado, para um país lá do outro lado, lá na Coreia do Sul, né? E como os investigadores e a polícia conseguiram traçar e rastrear esse cara. É muito legal, acho que são 3 ou 4 episódios, mas vale muito a pena. Tem uma outra série também de um criminoso na Coreia, mas eu não gostei muito. Então eu optei por indicar esse aqui, O Assassino da Capa de Chuva. Se você gosta de coisa assim, meio macabra, assim, meio um pouco fora do normal, você vai gostar desse também. O próximo é uma série recente. E é uma série que até uns 2 meses atrás ainda tava tendo alguns desdobramentos, tá? Chama Escândalos... Eita, eu engasguei. Escândalos e Assassinato na Família Murtaugh. Essa série tem 2 temporadas, tá? A primeira temporada ela vai contar o caso de uma menina que foi passear com os amigos num barco. E aí a menina desapareceu de noite. E aí infelizmente ela foi encontrada morta dias depois. Só que o problema é que é o seguinte, um desses amigos dela faz parte de uma família meio tradicional na cidade que eles moram. Sabe essas cidades interior americanas, pequenininhas, todo mundo conhece no mundo, mas tem sempre uma família que é meio poderosa? Esse é o caso da família Murtaugh. Então, esse rapaz estava no barco quando essa menina desapareceu, né? E depois ele foi até indiciado porque ele estava dirigindo a lancha, né? O barco onde eles estavam, ele estava bêbado. Só que a questão é que a primeira temporada trata desse caso e na segunda temporada tem um outro crime na família, que aí envolve o pai dele, envolve a mãe, o irmão, e assim, era uma família que era a família modelo da cidade e de repente a família virou a família mais odiada e a família que praticamente se desmanchou, né, assim, totalmente. Então é uma série interessante, tem um podcast de crime que eu ouço, que é o Crime, Café e Chocolate. Eu vou até deixar aqui embaixo o número do episódio. Que a Tatiana Daniels, que é a apresentadora, ela mora nos Estados Unidos. Então ela comenta da série da Netflix. E ela também fala o que tá acontecendo, né, atualmente. Porque a pessoa que é foco dessa segunda temporada, que eu não vou falar quem é, ela tá presa, mas ela tá pra ser julgada. Então era um crime que ainda tava tendo alguns tipos de avanços e tal. Então é muito legal. Escândalos e Assassinatos na Família Murtaugh, muito bacana, assistam. Eu comecei a assistir assim, meio sem esperar nada. A maioria dessas séries de crime, eu começo assim, eu tô procurando e falo, isso é legal. Aí começo a assistir e de repente o negócio explode minha cabeça e eu acho muito legal. Então esse aqui é um desses assim que são 2 temporadas e cada temporada é mais maluca e mais inacreditável que a anterior. Então assistam. O próximo é uma série que, assim, foi uma história que aconteceu na Inglaterra e eu nunca tinha ouvido falar. E o que me chama a atenção nessa série é que a mulher principal é muito parecida com a princesa Diana. Chama O Assassinato de Jill Dendle. A Jill Dendle era uma repórter nos moldes da, vamos supor, Ana Paula Padrão nos Estados Unidos, aqui no Brasil, no Brasil. Então ela apresentava um programa e depois ela avançou para outras coisas dentro da televisão, ainda nesse ramo de notícias, e ela era muito conhecida na Inglaterra, assim, ela era uma queridinha da Inglaterra. Ela tava todo dia na televisão, ela lançava muita moda, assim, e aí um belo dia ela foi assassinada na porta de casa e até hoje ninguém sabe dizer quem foi, o porquê
o que aconteceu. É uma série bem legal, eu acho que são 3 ou 4 episódios. O assassinato de Jill Dando, ela é muito... Quando você vê a foto dela, já passou aqui, você vai ver que ela tem muito parecida com a Lady Di. E na época as pessoas, assim, meio que atrelaram muito ela a Diana também. Ela tinha um jeitinho muito especial. Então essa série é muito legal. De novo, é legal ver como outros países lidam com investigação criminal, com interrogatórios e coisas do tipo. Tem muita série europeia na Netflix de crime. Tem alemã, tem francesa. Tem 2 francesas que eu gosto muito, mas eu não coloquei aqui porque falam de criança e eu sei que é um assunto meio difícil para algumas pessoas, então eu prefiro deixar de fora. Mas tem muito crime realmente europeu. Irlandês, tem 2 casos irlandeses muito legais. Tem uma outra garota americana inglesa que foi pro Japão. Mas assim, esse da Jill Dando eu acho que é bacana porque ela é uma figura famosa na Inglaterra e que até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ela. Então assistam que eu acho que vocês vão gostar muito. O próximo, eu acho que é o meu favorito. É o meu, assim, é a série que me fez ficar muito engajada nesse caso. Existe uma controvérsia muito grande nesse caso. As pessoas envolvidas nele estão presas até hoje, ainda tentando buscar um novo júri. E eu não estou falando dos irmãos Menendez, que vai sair agora uma série, né? Mais uma série, não, um documentário criminal mesmo, real, verídico. Não aquela série lá do cara lá que eu esqueci. Mas eu não tô falando dos irmãos Menendez, eu tô falando do Making a Murderer, que é a história do Stephen Avery. Já tem um vídeo aqui sobre o livro que eu li do advogado do Stephen Avery, e eu comentei um pouquinho sobre o crime, mas se você não viu, ou se você não sabe o que eu estou falando, eu vou falar de novo aqui. O Stephen Avery, ele é um rapaz, ele é um homem, redneck, como os americanos chamam, bem caipira, que ele mora em Manitowoc, é uma cidade, né, assim, bem no interior dos Estados Unidos. E quando ele era jovem, ele foi denunciado e acusado de estupro. Ele passou acho que 20 anos na cadeia. E aí depois, com muito avanço de tecnologia, provou-se que ele não era o cara. Ele não era a pessoa que estuprou aquela mulher. Na verdade foi meio que um complô, porque o xerife da cidade tinha raiva dele. Ele é um cara meio controverso na cidade que ele mora. Bom, ele foi solto em 97, se eu não me engano. E aí quando chegou em 2000, ele foi acusado de novo da morte de uma repórter, fotógrafa de um canal de carros, porque a família de Stephen Avery tem um desmanche, né, na cidade de Manitowoc. E aí ele foi novamente acusado de matar, esquartejar e queimar essa mulher. E aí de novo gerou-se uma grande polêmica, porque ele fala que não foi ele. E se você assiste a série, você percebe que existe muito clima de manipulação. Mas além do Stephen Avery ter voltado pra cadeia, eles ainda conseguiram incluir nessa história horrorosa o sobrinho de Stephen Avery, que é um rapaz, assim, você vai ver na série que ele tem problemas. Ele tem alto nível, assim, de dislexia, TDAH. Ele é muito bobinho, o Brandon. E aí eles acabaram acusando os dois, e os dois estão presos até hoje. Se eu não me engano, os dois pegaram a prisão perpétua, sem direito a revisão de pena. E os dois lutam, tentando provar que não foram eles. Eu vou dizer bem a verdade, eu acredito que realmente não foram eles, tá? Eu já assisti a série 3 vezes, eu gosto muito dessa série. E na segunda temporada que saiu depois, ele até ganhou uma nova advogada, que é uma advogada meio que mestre em resolver esses casos de pena por injustiça. E aí, assim, ela começa a levantar coisas que você fala, meu Deus, é real. Então, assim, você pode achar que ele é culpado, você pode ser como eu achar que ele não é culpado, mas eu gosto muito dessa série. Até um tempo atrás falaram que ia sair uma 3ª temporada, porque eles estão na cadeia ainda, né? E o que pra mim é mais triste dessa história toda, além do cara ficar anos na cadeia e perdeu a mulher, os filhos abandonaram ele, é que os pais dele acompanham ele desde sempre que ele foi preso. E aí você consegue ver o passar do tempo no envelhecimento do pai e da mãe. A mãe dele, infelizmente, a dona Dolores, faleceu já tem uns 3, 4 anos. Mas eles, os pais, iam todo final de semana visitar o Steven na cadeia. E é muito triste você ver a deterioração dos pais, a saúde dos pais também, né? Porque eles são pessoas de idade que tinham que
dirigir por horas pra visitar o filho de uma coisa que o filho não cometeu. E ele tem plena certeza que o filho não cometeu. Então é uma série muito legal, Making a Murder. Tô torcendo pra sair uma terceira temporada, mas até onde eu sei, de vez em quando eu dou uma pesquisada, o Steven Avery e o Brandon ainda estão, Brandon Dassey, ainda estão na cadeia, então aparentemente não houve nenhum avanço, nenhum tipo de investigação. Até falou-se que a Kim Kardashian tinha se envolvido nesse caso, porque a Kim Kardashian, se você não sabe, ela é advogada hoje em dia. E ela lida com esses casos de penas injustas, né? De pessoas que são presas injustamente nos Estados Unidos, que tem um número muito grande. Até agora, por sinal, ela está envolvida no caso dos irmãos Menendez. E ela falou que eles vão buscar opções para tentar libertar os meninos, os dois, né? Mas o Making a Murder é muito legal. É o meu favorito dessa lista, assim, sem brincadeira. Acho que a série criminal que eu indico pra todo mundo assistir e é viciante. E o que eu mais gosto dessas séries é elas começam a te fazer querer pesquisar, ir atrás das coisas. Por isso que eu gosto muito desse tema de investigação criminal, de true crime. É você começar a procurar, entender as coisas e você também começar a abrir os olhos para linhas de investigação. Porque às vezes você percebe que uma investigação é tão mal feita, que chega até a ser meio patético. Então, Making a Murder, super indico. O próximo é um muito triste, mas eu indiquei porque ele tem um estilo diferente de filmagem, tá? Chama Cena de um Homicídio, uma família vizinha. Esse documentário, ele é bem famoso, mas o que faz ele ser diferente dos outros? Ele é filmado todo praticamente com a câmera que os policiais americanos têm no peito, né? Eles obrigatoriamente usam uma câmera assim. Então ele praticamente é tudo filmado com essas cenas. Então tem as cenas também das amigas da moça quando vai atrás dela, tem as cenas da polícia, a polícia conversando com os vizinhos, a polícia conversando com o marido. Então é muito interessante porque é uma outra visão. É como se você realmente estivesse lá assistindo e vendo a investigação. Mas qual é a história? Tem essa moça que eu esqueci o nome dela e ela tem um nome muito fácil, eu sempre lembro. E ela tinha 2 filhas e um belo dia desapareceu. E as amigas começaram a achar estranho, porque ela tinha problema de saúde, ela tinha que tomar remédio, e ela simplesmente de um dia pro outro ela sumiu. E sumiu ela e as filhas. E aí o marido deu queixa na polícia, falando do desaparecimento, falando que a mulher tinha sequestrado as filhas. E aí a polícia começa a investigar. Só que a polícia começa a achar o marido muito estranho. O marido começa a ter umas atitudes assim, estranhas e muito suspeitas. Todo mundo sabe que quando qualquer pessoa, principalmente cônjuge, morre, ou some, ou desaparece, né? A primeira pessoa a ser investigada é o cônjuge. Então se uma mulher some, vai investigar o marido. Se o marido some, você investiga a mulher. E aí, se não é nem o marido, nem a mulher, você vai pra dentro da família. Porque na maioria das vezes casos acontecem dentro da família. Quando é caso assim, sumiço, morte repentina, né? Assassinato, umas coisas meio assim, geralmente corre dentro da família, mas a primeira pessoa que você vai investigar é o cônjuge, se a pessoa tiver, ou namorado. E aí nesse caso aqui, tô olhando que eu achei que essa nem tava aqui. A polícia começa a investigar o marido, e aí o vizinho meio que comenta, olha, ele tá muito estranho, ele tá muito calmo. Sabe assim, tipo, sua mulher e suas 2 filhas pequenas sumiram. E aí a polícia pega a câmera dos vizinhos e vê que o cara fez umas coisas que ele geralmente não faz. E aí vai vendo. Eu não vou contar o final da série, mas é muito triste, tá? Muito triste mesmo. Foi uma série que eu assisti assim num domingo e eu passei a ser muito atordoada. O nome do cara, eu lembrei agora, é Chris Watts, o nome do marido. E aí ela tem a mulher e as 2 filhas, e aí você tem que assistir pra entender o que aconteceu. Eu sei que tem criança, eu falei que eu ia evitar indicar série. De beber água. Viu? A Alexa tá me obrigando a beber água. Então, pausa pra água. É porque eu tossi. E aí, eu até perdi o que eu tava falando. Eu sei que eu não queria indicar nenhuma série com criança, mas é que essa daqui, o que me impressionou é como um pai que ama sua família consegue chegar ao ponto que ele chegou. Então, é meio triste, acho que de todos esse aqui é mais
pesado porque envolve criança, mas eu indico você assistir, porque é muito legal e é um crime muito famoso nos Estados Unidos. É um crime que até hoje existe uma repercussão e por causa desse crime, algumas leis sobre desaparecimento também foram alteradas na América. Próximo é um meio sobrenatural, chama O Diabo no Tribunal. E esse daqui, ele mostra como a questão de possessão demoníaca foi utilizado na defesa de um menino, de um cara no tribunal, que ele foi julgado, ele foi indicado como assassino da família dele. E aí, fizeram algumas fitas, né? Tem todo um trabalho meio sobrenatural de possessão demoníaca. E aí eles falam como possessão demoníaca pode ser, sim, utilizada como uma prova de crime. Eu acho muito legal pra quem acredita nessas coisas, eu acredito. Então, é interessante. Assim como eu já vi alguns casos, e eu tenho até um livro sobre julgamento, onde cartas psicografadas, pra quem acredita no espiritismo e quem acredita na vida após a morte, também podem ser, como isso pode ser usado também no crime. Então, assim, a própria pessoa psicografar o que aconteceu, entendeu? É uma ciência não exata, é uma ciência oculta, mas O Diabo no Tribunal é muito legal, vale muito a pena ver. Então, super indico se você curte dessas coisas mais demoníacas, mais de possessão, porque eu sei que tem uma galera que gosta bastante, são poucas séries que abordam esse tema. O próximo, que já é o 10º, também é uma série que ela é de investigação criminal, mas ela é mais voltada para religião. Então, assim, também é um tema um pouco sensível e delicado, mas esse aqui chama Rezar e Obedecer, que ele fala basicamente sobre os Mormons e a maneira que os Mormons vivem e sobre essa família muito grande de Mormons. Para quem não sabe, os Mormons, eles são uma comunidade que, acho que começou nos Estados Unidos, né? E assim, basicamente, eles vivem como se eles estivessem em 1930, tá? A verdade é essa. As mulheres não cortam os cabelos, elas se vestem com roupas de camponesas, cabelos compridos, não usam maquiagem. E geralmente elas se casam com o mesmo homem. Então, um marido pode ter 30 esposas. E essa é a história dessa série, né? Rezar e Obedecer. Então, conta como foi fundada aquela comunidade Mormon. Tem entrevista com algumas pessoas que saíram da comunidade, porque os Mormons, eles são considerados um pouco abusivos. E você vai ver nessa série o nível que essa questão de abuso pode chegar. Então é uma série bem legal. De novo, é sobre religião, tem gente que não gosta muito de envolver sobre isso, até porque a gente tem muitas, né, principalmente na religião católica, a gente tem muitos casos de, né, abuso sexual de padres com crianças, de freis, de bispos. Tem alguns documentários na Netflix sobre crimes dentro do Vaticano, então eu evitei também indicar esse, porque eu sei que às vezes pode causar um pouco de revolta, mas esse aqui dos Mormons, eu gostei porque além dele falar sobre uma situação criminosa que estava ocorrendo dentro daquela unidade, ele também conta um pouco sobre os Mormons. Eu achei muito legal entender como funciona a religião. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conhecer outras religiões e eu achei interessante. Porque aqui no Brasil a gente vê às vezes alguns Mormons na rua, mas na maioria eles são americanos, trazidos pro Brasil para poder, né, converter as pessoas à religião deles. Mas eu achei interessante porque mostra que toda religião tem sua maçã podre. Inclusive essa que fala que é tão assim, tão próxima de Deus. Então, Rezar e Obedecer é muito boa, super indico pra você assistir. Acho que são 3 episódios. Tem alguns desdobramentos no YouTube. Todas as séries que eu indiquei pra vocês, se vocês forem procurar no YouTube, vocês vão ver muito mais outros documentários, entrevistas, desdobramentos, é o que eu falei. Às vezes a gente vê a série, gosta e resolve pesquisar mais a fundo sobre ela. Então, essa aqui, Rezar e Obedecer, é muito legal. E tem muito vídeo no YouTube que corrobora com o documentário em si. Bom, já falei dos 10, mas eu vou indicar um agora. Eu anotei aqui o nome, mas eu não tenho o nome em si. Porque eu não achei na Netflix. Eu fui procurar e eu não achei mais. E aí eu fiquei meio até assim. Será que a Netflix tirou? É um documentário que eu assisti tem uns 20 dias. E eu gostei muito. Aqui eu coloquei assim, ó, A Filha Desaparecida. Mas eu vou procurar certinho o nome, o pôster, põe aqui pra vocês, depois põe na descrição. Mas basicamente qual é a história desse A Filha Desaparecida?
Conta a história de uma mulher que ela, quando ela tinha, acho que 18 anos, ela engravidou e ela entregou a filha dela pra adoção. E aí ela seguiu a vida dela. Quando se passaram uns 20 anos, ela recebeu uma carta da polícia pedindo que ela fornecesse DNA dela, porque a filha dela tinha desaparecido quando tinha 16 anos. E aí essa mulher fica atordoada e resolve ir atrás da filha, né? E entender o que aconteceu. E ela vai pra cidade de onde a filha dela foi adotada, ela conhece os pais. E ela começa a ajudar na investigação do desaparecimento da filha, tá? É muito interessante porque você sente um pouco da dor da mãe ter dado a criança para adoção e ainda mais a dor de saber que a filha dela desapareceu. Porque eu não sei qual o sentimento de uma pessoa que põe o filho para adoção, mas deve ser um sentimento muito, muito, muito triste, muito difícil. E acho que quando você coloca, né, eu penso assim, a mãe quando dá a criança para adoção, ela torce para que a criança tenha um lar melhor, né? Que a criança cresça saudável, amada. E aí ela descobre que a filha dela desapareceu e que dentro da família pode ser que esteja a pessoa que matou e desapareceu a menina. Então é muito forte ver como essa mãe lida com essas duas dores, de ter entregue a menina pra adoção e saber que a menina sofreu o que sofreu, entendeu? Então é uma série um pouco pesada, mas o que mais me impressionou nessa série foi o poder dessa mãe de não tentar... Ah, tá, então já que eu dei pra adoção e ela sumiu, então eu vou fazer papel de mãe agora. Não é isso. É de tentar realmente buscar justiça pela filha, o que a família adotiva não tava nem um pouco preocupada. E aí os desdobramentos disso são assim, horripilantes. E aí você descobre que, infelizmente, a gente não pode confiar nas pessoas. As pessoas, elas são muito boas, elas sorriem pra você, mas dentro de quatro paredes, ninguém sabe que as pessoas são de verdade. Então é uma série muito legal. Eu não encontrei no Netflix, não tava nos meus recém-assistidos nem na minha lista. Eu procurei, coloquei aqui pra vocês, mas super indica. Essa aqui é mais recente. Saiu acho que em setembro, né? E aí como o meu Netflix só tem dorama, às vezes os casos criminais ficam um pouco pra baixo, então eu tenho que caçar eles. Eu poderia, como eu falei no começo do vídeo, indicar 30 séries de investigação, porque tem outras muito boas. Tem séries brasileiras, né? Saiu agora da Elisa Samúdio, tem da Elise Matsunaga, tem do Casa Isabela, tem essas séries que eu falei que se passam no Vaticano, tem séries alemãs, tem de uma família francesa, tem de crianças francesas também. Só que assim, são muitas coisas legais. Se esse vídeo tiver uma boa visualização, eu até faço uma parte 2, indicando mais 10. E aí eu dou uma buscada, assim, nesses mais europeus, nesses de temas mais, assim, complicados de se falar. E aí eu venho aqui e comento com vocês mais 10. Mas pra isso, esse vídeo tem que ter boa visualização. Então, assistam, enviem pra pessoas que gostam desse tema. Curta, se inscreve no canal, deixa um comentário, comenta aí dessas séries qual você já assistiu, ou alguma outra que você indica que você achar muito legal. Esse é o primeiro vídeo de alguma série de vídeos que eu vou fazer sobre a Halloween. Então é isso, obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!